Boa tarde, amigos e amigas do canal Fox Trigueiro. Seja bem-vindo a mais uma live das terças-feiras, sempre às 13 horas. Né? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Trigueiro, sou engenheiro químico com mais de 35 anos de experiência atuando na área de gestão empresarial, seja como executivo de empresa, né? Seja como consultor. Atualmente, sou o CEO da Fox Trigueiro Consultoria e Treinamento, atuo como consultor, mentor, educador e escritor. Atuo também como professor universitário nos cursos de pós-graduação, os MBAs principalmente. Sou fundador da PME Academy, uma plataforma de ensino à distância, e atual presidente da ANELOG, que é a Associação Nordestina de Logística. Nosso lema, aprendendo sempre e sempre ensinando. Hoje, recebendo mais uma vez um amigo muito querido, né? O idealizador do canal Logisticando, né? Uma fera nessa área de logística, né? Que está lá no Rio de Janeiro. E a gente, como sempre faz com todos os outros, eu prefiro que ele mesmo se apresente fazendo a tradicional pergunta. Vitor Tavares, quem é você? Boa tarde, Trigueiro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome é Vitor Tavares, sou formado em administração com ênfase em logística, com 30 anos de experiência na área de logística. Assim, não tenho toda essa bagagem que o mestre Trigueiro e o mestre Marcílio têm, como eu falei até, que são meus padrinhos, mas que gosta muito dessa área de logística, e a gente vai colocando aí cada vez mais o nosso conhecimento para fora e trazendo um debate para a logística, que, como todos nós sabemos, é uma área fundamental porque ela perpassa todas as outras áreas. Né? Então, Vitor é um amante da logística. Isso é muito bom. A logística, quando entra no sangue da gente, depois para sair, nem fazendo transfusão, né? Sempre fica um pouquinho, né? Eu aproveitar para dar boa tarde a alguns amigos, que geralmente eu faço isso no início da nossa live. Eu sou Marcílio Cunha, seja bem-vindo. O Alessandro Santana, aí, vamos mudar o mundo, né? O Eric, o Luiz Martão, muito obrigado pela presença, né? A Andréa Vitória, o Francisco Pontes, nosso amigo lá, não sei, é um homem que vive viajando o Brasil todo, não sei se ele está no Ceará, se ele está em Belém, algum lugar do Brasil ele se encontra com certeza. Né? Seja bem-vindo mais uma vez. Mas Vitor, nosso tema que a gente estava escolhendo para a gente conversar um pouco é sobre os desafios da logística portuária, né? A gente sabe que hoje um dos grandes problemas do Brasil é que essa logística portuária. E o transporte marítimo, se eu estiver errado, me conserte, já que você é um homem especialista nisso, ele é dividido em duas categorias, chamada de longo prazo, ou melhor, de longo curso, e de cabotagem. Né? Aí aproveita para explicar aos nossos amigos qual é a diferença, o que é que diferencia o transporte marítimo de longo curso e o transporte marítimo de cabotagem. Tá, vamos lá. Quando eu falo transporte de longo curso, eu estou definindo a parte de transporte entre portos de diferentes nacionalidades ou de diferentes países, tá? Esse é o transporte de longo curso. Quando eu falo em cabotagem, eu vou dar um exemplo aqui do Brasil. É quando você faz todo o percurso marítimo pela costa brasileira, parando nos portos brasileiros. Essa é a cabotagem. Hoje, aqui no Brasil e aqui na América do Sul, a gente já considera a cabotagem para dentro do Brasil, começando já na Argentina. Ela pode ser feita entre os portos, através do mar, ou ela pode ser feita através dos rios, também, os portos do interior. Então, a cabotagem ela vai gerando toda a costa brasileira, a gente já considera começando lá na Argentina, e longo curso quando você fala num transporte internacional. Uma coisa que recentemente foi aprovada, uma lei em relação à cabotagem. Né? E o que está dificultando essa implantação dessa lei? Por que é que o pessoal do transporte rodoviário está reagindo tanto à implantação dessa lei? Tá, vamos lá. Primeiro vamos começar o seguinte, vamos pensar, para você fazer cabotagem, você tem que ter uma marinha mercante, né? Então, a maioria dos navios não são brasileiros. O Brasil está fazendo alguns contratos, conversando com algumas empresas para trazer para cá. Porque hoje a maior parte da nossa marinha mercante ela é baseada na
Transpetro. Então, a primeira dificuldade é essa, é você ter navios mercantes para fazer essa rota. A segunda dificuldade é legislação. Como eu digo legislação? Querem tratar a carga de cabotagem, em alguns casos, como fosse uma carga de exportação, com todo o trâmite de uma exportação. E são cargas diferentes, são situações diferentes. Lógico que não é que você não possa fazer a fiscalização, só que eu não posso exigir a mesma fiscalização de uma exportação para uma carga doméstica. Esse é o segundo caso. Tá? Na realidade, muda só o meio de transporte, porque no rodoviário, né, você tem a fiscalização nos postos fiscais. E nos portos mesmo marítimos, você teria a fiscalização da alfandegária. Sim, né? Sim. Você pode criar a parte de alfândega, que é a carga alfandegada para exportação, e você pode criar a parte de carga doméstica, que a gente chamaria de carga doméstica. É só você criar dentro do porto 2 áreas separadas, dá para fazer normalmente. E o terceiro problema, quando você fala de caminhão, carreta, hoje a gente sabe que o Brasil é um país rodoviário, né? Então você imagina quantas carretas você tira das estradas quando você começa a embarcar mais na cabotagem. Só abrindo um adendo aqui, Trigueiro, quando você faz a cabotagem, o pessoal do transporte, eles não perdem frete, eles vão ser alimentadores. Então, eu alimento, eu tenho um percurso menor, mais rodagem desse caminhão, e ele vai continuar ganhando a mesma coisa, só que ele em pequenos cursos. Só que hoje a gente entende que isso vai tirar do rodoviário, e não tira. Quando eu faço, eu entendo que esse rodoviário ele vai ser o alimentador desses portos, porque eu não consigo tirar um navio do porto e entregar na tua casa. Eu não consigo tirar um navio do porto e entregar na indústria. Eu preciso de caminhão. Seria ótimo, mas eu preciso de caminhão. Então, o que o pessoal não entende é isso. O transporte rodoviário, independente do modal, ele sempre vai existir para ele fazer essa segunda perna ou a primeira perna. É aquela história, transformar o navio num carrinho feito isso aqui, ó. Um bonequinho da Hot Wheels, em que ele transforma o navio num carro, coloca a roda no navio. Sim, é ideal. Lá, se Deus quiser. Né? Mas me diz uma coisa, e hoje, por exemplo, só para a gente ter uma contextualização desse processo, qual é a situação atual do transporte marítimo no Brasil? Né? Quer dizer, a gente viu que 62% das cargas nossas são transportadas via terrestre. Né? E hoje, no transporte de cargas, hoje está em torno de que percentual quando a gente começa a comparar com esses outros modais? Então, vamos lá. Quando eu falo de transporte marítimo, hoje no Brasil, eu tenho 11%, tá? Então, considerando, eu tenho 65% do transporte rodoviário e quando eu falo do marítimo, eu tenho 11%. Quando eu faço nesse contexto só analisando o transporte marítimo, hoje 70% do nosso transporte marítimo é derivado do petróleo. Então, é aquilo que eu falei no início. A maioria são os navios da Transpetro. Então, essa é uma dificuldade. Agora, por quê? Você não tem empresas de cabotagem de bandeira brasileira. Você precisa de empresas multinacionais que venham aqui, que tenham parceria para levantar esse tipo de transporte. Hoje eu já tenho a cabotagem? Já, mas eu tenho essa dificuldade. Aí vem aquela velha pergunta, mas por que esse transporte de cabotagem ainda não decolou, hein? O que é que está impactando nisso aí? Será que é só legislação? Aqui, Trigueiro, eu acredito muito no lobby, né? Eu não posso desvincular da política essa parte. Eu tenho um lobby também das empresas, né? Eu vejo assim, as empresas de transporte rodoviário, as montadoras, elas ainda mandam muito. Então, vai ter sempre aquela dificuldade. Você não vê só a dificuldade no transporte marítimo, você vê no aéreo, você vê no ferroviário. Então, enquanto eu tiver esse lobby e as pessoas não entenderem que eu preciso diversificar, abrir para outros, que eu vou ter um país muito mais competitivo, a gente vai ter essa dificuldade. Inclusive, em recentes estudos feitos por alguns órgãos aqui do Brasil, inclusive a própria ANELOG, a gente verificou o seguinte, que o ideal para o transportador terrestre é que o caminhão deslocasse no máximo em torno de 600 quilômetros.
ele hoje faz transporte de 2.000, 3.000 quilômetros, que se torna antieconômico para eles, inclusive, comendo um pouco até da margem de contribuição dessas empresas, né? Ou seja, como você disse, eu tenho o caminhão para levar até o porto e, ao mesmo tempo, tirar os produtos do porto e levar até a empresa. Sim. Se isso no raio de 600 quilômetros, é mais interessante para o pessoal do transporte terrestre. O restante, vamos usar a cabotagem. Logicamente, eu teria que incentivar isso aí. Só tem um detalhe, na cabotagem eu preciso ter um volume bastante alto. Só que esse volume ficou reduzido quando eu começo a utilizar containers, porque antigamente se usava porão, né? Eu me lembro bem, na época que eu estava como gestor na Companhia de Produtos Pilar, que é uma indústria alimentícia, eu comprava trigo do Canadá e comprava trigo da Argentina. E para viabilizar trazer o trigo lá, eu tinha que fechar pelo menos um porão, uma cota mínima que ele nos dava do trigo. Mas ainda tem os graneleiros. Eu sou obrigado a comprar muito mais do que eu necessito. Mas ainda tem os navios graneleiros que você pode fazer isso. A soja você faz com grãos. Existe. Mas é aquilo que eu falei, Trigueiro. Mas soja tem alto volume, né? E tem os graneleiros para fazer isso. Mas é o que eu te falei, Trigueiro. Eu tenho esse problema. Como eu não tenho a quantidade de navios suficiente, a quantidade de containers, que os meus containers rodam o mundo todo e não são nossos, também acaba atrapalhando, entendeu? Porque nós somos... as pessoas... como eu posso falar? As pessoas acham que só tem carga de retorno no transporte rodoviário. Mas todos os modais você tem a carga de retorno. Então você precisa ter um volume para essa carga de retorno e você fazer. Então fica essa dificuldade. É onde entra o bom planejamento logístico como todo, né? Se o próprio sistema terrestre já tem dificuldade de carga de retorno, principalmente aqui para a região Nordeste, né? Porque como a região Nordeste, agora que nós estamos se tornando uma região produtora, vamos chamar assim, então o caminhão vem do Sul e Sudeste para cá, ele volta com carga de algumas coisas já produzidas aqui na região. Sim. Só que ainda está muito embrionário, né? Às vezes o caminhão precisa esperar 2, 3 dias para poder ter uma carga de retorno. E a gente precisa tentar viabilizar isso aí. Tem muitos amigos nossos que já estão começando a fazer perguntas. E como aqui a gente tem, por princípio, priorizar a pergunta desses amigos, né? Vamos ver aqui na relação, deixa eu consultar aqui a relação das perguntas. Já começou com o nosso amigo Alessandro Santana, do canal Vamos Mudar o Mundo, né? Como aproveitar esse momento de crise para regionalizarmos a nossa cadeia de suprimentos? É a pergunta do Alessandro. Assim, Alessandro, eu tenho o que eu entendo de crise? Se eu vou falar para o Brasil, eu vou fazer uma alusão ao que eu vejo a respeito do Brasil. A gente vive de commodities. E eu não vi a gente viver essa crise do commodity, tá? Eu vejo a gente viver a crise e não conseguir escoar esse commodity, porque a gente está sem esses navios para escoar, mas a gente teve um crescimento. O Brasil ele é grande produtor do commodity. Como esse commodity, eu preciso entender como funciona cada estado, como funciona cada região, para eu conseguir regionalizar o que você chama dessa cadeia de suprimento. Como assim? Qual é a especialidade do Nordeste? Exemplo, o Nordeste até pouco tempo atrás, ele não produzia frutas, né? O vinho era todo produzido aonde? No Sul, porque era um clima frio. Hoje, um dos maiores produtores de uva e de vinho é Petrolina. Dentro do país. Petrolina. Então, eu tenho todas essas técnicas hoje que eu desenvolvo. Essa regionalização vai passar por isso. Como eu desenvolver esse processo, quais são as especialidades de cada região, para aí sim eu começar a tentar regionalizar e ter competitividade com outros países. Eu vejo essa regionalização nesse aspecto, de eu tentar entender primeiro como funciona um país com dimensões continentais como o Brasil. Outra, eu entender como funciona essa tributação. Vou dar um exemplo clássico para você entender. Eu tenho uma das maiores empresas de tênis para futebol brasileira. Ela funciona no interior do Rio Grande do Sul. Ela tem mais de 50 anos no interior do Rio Grande do Sul. Hoje ela manteve só o escritório lá. Hoje ela está produzindo numa cidade chamada Imbiara, no interior da Bahia. Mas por que ela foi para Imbiara? Justamente ela não foi porque lá tem a melhor mão de obra. Ela foi por causa só da tributação.
Então fica muito difícil um país em que a gente não consegue consertar primeiro esse alicerce da nossa tributação, eu conseguir fazer essa regionalização. Porque aí você começa a ter esses escapes e você não sabe como melhorar essa cadeia produtiva. Concordo contigo. Eu acho que enquanto a gente não resolver essa situação tributária do Brasil, a gente ainda vai sofrer muito. E principalmente, como você falou muito bem, conhecer melhor as características de cada região, de cada estado. Por exemplo, a gente sabe que a partir do sul do Maranhão, do Piauí, hoje são grandes produtores de grãos. E que a gente até continua lutando recentemente com a Transnordestina, exatamente para poder escoar isso aí, né? Que seria evitar o caminhão. O gesso da região do Araripe é outro problema sério que a gente tem aqui, né? Porque cada região tem a sua peculiaridade. Quem diria que o Ceará iria produzir grãos, como está produzindo atualmente, através da chegada das águas do Rio São Francisco, melhorando o processo de irrigação. Então, esse é um dos problemas sérios, né? Trigueiro, Oi. entendendo como a gente funciona e ter braço forte para brigar por essa funcionalidade junto aos órgãos competentes internacionais. Vou dar um exemplo que acho que poucas pessoas sabem, mas até pouco tempo o Brasil não podia exportar rapadura. Poucas pessoas sabem disso. Mas por quê? Porque é verdade. Aí eu pergunto a você, a rapadura é mais um produto brasileiro ou um produto alemão? Eu acho que é totalmente brasileiro. Só que quem patenteou a rapadura foi a Alemanha. Aí o Brasil... Exatamente. O Brasil teve que ir para dentro da OMC, brigar e falar, peraí, alemão come rapadura, faz rapadura? Aí o Brasil tinha que pagar royalties para a Alemanha para importar. E para exportar, desculpa. Então é isso que eu tenho que entender também para eu brigar e falar, estou tão forte quanto vocês. Não, isso é uma das coisas, foi até bom você tocar nesse assunto, porque uma das coisas que acontece aqui, as pessoas inventam as coisas, as pessoas esquecem de fazer o registro dessas coisas, né? De patentear. Então, enquanto aqui a gente, em termos de patente, a gente aprova em torno de 6 mil por ano, nos Estados Unidos aprova 35 mil, 40 mil por ano, né? Ou seja, o pessoal desenvolve, patenteia, desenvolve. Aqui não. A gente desenvolve e acredita que os outros vão dizer que é nosso. Os mais sabidos vão na frente e fazem a patente do produto. Aí o Marcílio Cunha, nosso amigo aí, nosso irmão, ele diz o seguinte: está sendo divulgado de um caos logístico, com falta de navios e fretes altos. Vai se estender até 2022? É verdade mesmo? A pergunta que o Marcílio está colocando para a gente aí, né? O Marcílio ele só traz pergunta de vestibular. Que vai ver se o aluno vai passar mesmo, né? Marcílio, meu irmão, o que eu posso dizer é o seguinte: vai, na perspectiva vai. Vamos começar a imaginar o seguinte cenário. Está faltando navio, né? Primeiro, está faltando navio. Segundo, o que a China fez? A China estava recebendo tudo lá para exportar, para botar para fora. Aí eles vieram com aquela história da segunda onda. Então, quando eles vieram com aquela história da segunda onda, eles fecharam os principais portos chineses por mais de 30 dias. E eles proibiram a circulação dos caminhões dentro da China. Então, os contêineres estavam lá parados, vazios. Dentro disso, os navios também foram proibidos de sair de lá, então você ficou com parado o trânsito internacional marítimo. Ficou parado, a China fechou tudo. Agora você tem que escoar isso. Quando você começa a escoar isso, você tem falta de navio. Quando você tem falta de navio, o que vai acontecer? Você quer garantir o seu frete, quer garantir o seu transporte, você vai pagar mais alto. Por quê? Eu tenho um monopólio, hoje mundial, a gente fala até de 4 empresas comandando todo o transporte internacional. Então, elas se fecharam, fizeram lá, o frete é esse, paga quem quer. Relação aí, até oferta e demanda, né? Até você conseguir escoar isso tudo que está parado na China e parado nos outros países, a tendência é o frete alto. Tanto é que o que eles estão procurando agora? Existe falta de container no mercado. Isso. Já existe um levantamento, e o Brasil está fazendo isso também. As embarcações que estão começando a rodar estão aceitando container de segunda linha. Aquele container que ia para fora, que você faria outra coisa, como faz aí o hospital, estão aceitando esse tipo de container, que é o container de segunda linha, que já ia sair de uso. Para quê? Para você conseguir movimentar a carga
em todo o território, tanto nacional como mundial. Então, a perspectiva é essa. Até você escoar essa carga toda, vai continuar esse frete alto e vai continuar essa falta de container. Isso é verdade. Inclusive, o Alessandro Santana, ele complementa numa pergunta dele, em que ele diz: o custo do frete marítimo, especialmente que vem da China, está muito alto. Como lidar com essa situação estrategicamente? Né? Que você acabou de falar aí. Estrategicamente, como é que você vê isso aí? Existem formas de reduzir isso? Quanto tempo, aproveitando a pergunta do Marcílio, a gente vai sofrer essas consequências? Porque a gente já tem conhecimento que muitas empresas estão faltando componentes para terminar o seu produto final. Porque está distribuído pelo mundo sem conseguir chegar aqui. Sim, porque hoje quem fornece para o mundo todo? Praticamente é a China, né? É a China que fornece para todo mundo. Então, hoje você está parado na mão da China. Então, isso já responde 50% da pergunta. A gente está com problema. Então, a China ela vai começar a dizer quanto custa o preço do material e quanto se paga de frete. Você está precisando? Você está na minha mão. Eles fizeram uma estratégia muito bem feita para eles agora conseguir que todo mundo fique na mão deles. Tanto é que tem lá em 2017, algumas, vou dar exemplo de empresas brasileiras, já estavam buscando no mercado em tirar essa produção da China e trazer aqui para o Paraguai. Se você procurar, tem reportagem de 2017 que várias empresas brasileiras que produziam na China ou buscavam na China, elas trouxeram sua produção no Paraguai porque estava saindo muito mais barato produzir no Paraguai do que produzir na China. Então, aí você começa a diversificar o mercado e tirar esse monopólio da China. Então, o Japão fez isso, né? Isso. O Japão começou a tirar as empresas japonesas da China, voltando novamente para o Japão ou procurando países em que ele pudesse ter mais condições apropriadas de competir no mercado. E o Brasil está trazendo aqui para o Paraguai. O Paraguai, exatamente. Né? O Francisco Pontes, ele estava complementando talvez aquilo que a gente estava falando do problema tributário, em que ele diz o DTA via simplificar, a Cefaz dos portos já existe. Né? Não, e sim, aí, a Cefaz sempre existiu nos portos, Secretaria da Fazenda, porque quando você faz a liberação do frete internacional, você precisa também da Cefaz que você paga o ICMS, beleza. Isso. Então você já tem. O que eu estava dizendo era o seguinte, eles queriam fazer um processo de cabotagem, de liberação, como se fosse feito um processo de exportação. Isso, verdade. Onde que você tem muito mais documentos a apresentar. Vou dar um exemplo. Certificado de origem. No transporte internacional, eu preciso tirar certificado de origem. Exemplo, se eu for exportar para a Rússia vai me exigir o certificado consular. O que é isso? É um certificado dizendo que aquele tem procedência. Então, eu tenho que ir no consulado da Rússia tirar esse certificado. E mesmo assim, é garantia que a Rússia vai receber esse material. Eu não posso fazer numa cabotagem, eu não posso fazer essa mesma exigência. Aí você torna um processo muito mais caro, burocrático, e você perde tempo. É essa a diferença. Uma coisa que eu tenho notado ultimamente é que quando a gente faz exportação, né, eles exigem que a gente documente todo o processo de embarque do produto para garantir a eles que o que a gente está embarcando é exatamente aquilo que eles compraram. Sim. Só que quando é o contrário, né, a gente não está exigindo isso, eu acho que deveria ter mão dupla, né? Ou seja, olha, se eu estou trazendo produto da China, eu tenho que saber se o que ele está embarcando lá é exatamente aquilo que eu adquiri. Porque eu tenho notado, eu tenho alguns clientes, inclusive, que trazem produtos da China, que eles fazem encomenda de um produto, por exemplo, uma cor, um azul feito esse que você tem aí na sua logomarca do canal Logística, e quando chega aqui, ele chega com outra tonalidade. Ou seja, eu comprei um azul, mas o azul que chegou foi outro tipo de azul. Mas Trigueiro, a gente pode exigir tudo isso, só que a gente não exige, a gente aceita liberando e deixando fazer e aceita. Se a gente parar de aceitar, aí eles começam a trabalhar conforme a gente quer. O problema é que o brasileiro aceita. O brasileiro aceita. Até a gente... eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo só para você entender do que eu estou falando. Quando você bota a mão no seu bolso da calça jeans, quando você bota a mão no seu bolso da calça jeans,
você tem um pano branco. Todo mundo que tem sabe, tem esse pano branco. O famoso forro. Isso era resto de tecido. Quem mandava muito para cá era a Inglaterra, mandava muito resto de tecido para cá para fazer isso, que é muito mais barato. Aqui no Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, quando abriram um dos contêineres que a fiscalização abriu, o que tinha dentro desses contêineres era resto de material hospitalar, de forro de cama com sangue, essas coisas todas. O que acontecia? O importador recebia a si mesmo, queria saber, levava, lavava e fazia esse forro da calça. Então, esses forros da calça, até pouco tempo, era resto de material hospitalar, tecido, fronha, de hospitais que vinha com sangue e lavava. Ninguém questionava. Os caras estavam dando certo, estava vindo barato, até que a fiscalização deu e falou, não pode mais. Aí sim, aí os caras começaram a exigir o trâmite legal, entendeu? O brasileiro precisa, no meu modo de ver, deixar de ser lagartixa, como eu digo. Tudo é sim, senhor, aceitar tudo do jeito que quer e bem entende para ele. Né? Ele tem que começar a dizer, olha, gente, o cliente sou eu. E como tal, eu quero, se eu comprei uma coisa, eu quero de receber exatamente como eu comprei. Né? Com certeza. Mas voltando um pouco ao nosso tema específico da logística portuária, né? Uhum. Em que situações, por exemplo, você enxerga que o frete marítimo é o mais indicado? Cargas que não têm pressa nem valor agregado muito alto. Entendeu? Quando você tem, exemplo, carga que você não tem pressa e você faz um planejamento em que esse planejamento você consegue atender essa demanda. Exemplo, nós tínhamos há pouco tempo todas essas empresas que criaram aquelas mini geladeira que você botava o garrafão de 20 litros por cima para gelar. Ainda tem. Tem, né? Então, existia uma empresa aqui no Rio, que eu trabalhei com ela, eles compravam no mercado nacional. O que eles fizeram? Eles começaram a importar da China. Como eles fizeram o planejamento? Eles compravam 2 containers, começaram a comprar 2 containers. Quando esses 2 containers estavam chegando no Brasil, já tinham 2 containers no meio do oceano. Então, esses 2 containers, quando chegava, dava para a produção deles. Quando o navio chegava, ele ainda tinha um estoque de segurança, chegava mais 2 containers, ele fazia isso. Quando tinha um navio no meio do mar, já tinha outro navio saindo do lá com mais 2 containers. Então, quando você faz isso é planejamento. E eles diminuíram os custos da operação dele, porque eles começaram a comprar na China muito mais barato, fizeram o planejamento, estouraram em vendas, com um custo muito melhor. Tanto é que depois, que era, não sei se vocês já tinham visto falar, eu vou falar o nome da empresa, que era Master Frio, ela não existe mais. Era uma das maiores produtoras desse tipo de geladeira, que ela ficava aqui no Rio, a Master Frio, ela foi comprada pela Faete depois. A Faete viu o processo dele, gostou, era um argentino radicado aqui no Rio, a Faete foi lá e comprou. O que vai acontecer é o seguinte, que a maioria das empresas, infelizmente, não faz planejamento. E mesmo assim, quando a gente faz o planejamento, nesse transporte marítimo, existe um problema muito sério hoje de rotas. Né? Uhum. Você viu que a rota encurtava muito pelo canal de Suez, aí tivemos problemas seríssimos quando o navio encalhou. Né? Então, existe o canal do Panamá, que hoje facilita evitar a gente fazer aquele rodízio lá pela Argentina, né? Para passar do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Esse é um problema sério. Né? E isso, às vezes, é o que encarece tremendamente o frete do produto. Aí vem uma pergunta que eu faria. O que é que hoje está custando quando a gente começa a calcular o frete marítimo para as nossas organizações? Né? Como é que está sendo composto esse frete marítimo hoje? Então, primeira coisa, além dos canais a gente tem que entender o seguinte, o transporte marítimo, como o Brasil é um país que só recebe, é um porto de passagem, não necessariamente toda vez que você compra um material na China, ele vai passando. Pode acontecer. Exemplo, se tiver no porto chinês só 3 containers para o Porto de Santos, para um determinado navio, se aquele navio vê que é prejuízo ele passar para deixar aqueles 3 containers e não tem nada para abastecer no Porto de Santos, ele larga essa carga. Ele nem vem em Santos, ele passa direto. Entendeu? Eu tenho esse problema ainda. O frete marítimo, eu tenho a carga solta e tenho o container. Eu tenho container de 20 e container de 40, tá? Então, eu calculo como carga solta, aí eu tenho que, se for carga solta, eu faço aquela relação para ver se vai dar cubagem ou não, cada metro cúbico equivale a 1 tonelada, aí você tem as taxas, que é o frete,
que é a taxa de combustível que você usa também no frete marítimo, e são outras taxas que cada país ou cada armador tem para definir qual é a composição desse frete, entendeu? Então, eu levo container, 20 ou 40, carga solta, aí o frete ele vai ser composto por o frete peso ou o frete taxado, pelas taxas que cada armador ou cada companhia aérea desenvolve. Com a tua experiência aí, a gente verifica o seguinte, como é que você entende esse processo de cotação do transporte internacional? Principalmente quando a gente vai fazer os cálculos, os incoterms da vida, né? Como a gente diz, né? Como é que você entende esse processo de cotação? Como é que é feito hoje? Na verdade, primeiro, quando você define quem vai pagar o frete, é através dos incoterms, tá? Isso. Quando você faz um processo de negociação, você define quem vai pagar o frete, se é um importador ou exportador. Cada incoterm que você negocia, você diz quem é a responsabilidade do frete e das taxas. Entendeu? Então, eu tenho incoterms que quem paga o frete é o importador, tem o incoterm quem paga o frete é o exportador. Lembrando o seguinte, o incoterms, ele só define quem vai pagar as transações. Ele não define qual seguradora que você tem que contratar, qual a transportadora que você tem que contratar, qual o armador que você... Ele vai definir a negociação. Então, eu tenho incoterms que pode definir para o marítimo, eu tenho incoterms que pode definir para o aéreo, eu tenho incoterm que pode definir para os dois, eu tenho incoterms que o vendedor que paga, eu tenho incoterms que é o comprador que paga. Aí é a negociação do contrato entre importador e exportador. O incoterms, todo mundo... Assim, eu costumo falar que o incoterm está no sangue. Todo mundo conhece incoterms. Não conhece como esse nome de incoterm, mas está no sangue de todo mundo quando eu falo CIF e FOB. Não é mais fácil falar CIF ou FOB? Mas é porque existe muito mais... existe outros. Existe Ex-World, FCA. Exato. Mas aqui pra gente trabalha com CIF e FOB mais, né? Que a gente trabalha aqui dentro, é mais o CIF e o FOB. Tem um detalhe, inclusive, que muita gente desconhece, né? Do transporte rodoviário, quando a gente fala CIF, significa que se o cara disse para mim que o preço dele era 50 CIF, eu só vou pagar 50, mas eu vou receber o meu produto descarregado no meu depósito. Sim. E tem muito transportador que tem uma velha malandragem brasileira que ele te cobra CIF e ainda te pede ajuda para você descarregar o caminhão dele, por exemplo. Ele fala que ele foi pago só para carregar, só para transportar. Isso. Quando na realidade não é. Na situação de negociação CIF, ele tem que entregar descarregado no seu depósito. Que é CIF verdade? De custo de mercadoria, seguro e frete. O Alessandro ele está dando um depoimento aqui, dizendo que a indústria automobilística está sofrendo bastante este efeito, comprometendo a entrega de novos carros, quer dizer, a falta de container, a falta de navios, né? Também, porque eu vou dar um exemplo da Volks. Deixa eu dar um exemplo. A Volks, a produção dos painéis dos carros da Volks era feita aqui perto da minha casa, na Vulcan. A Vulcan fazia os painéis da Volks, fazia todos os cartões de crédito. Era aqui, do lado da minha casa, aqui, a Vulcan. Hoje isso está sendo feito na China. Então, por isso que eles estão tendo... Ficou muito mais barato produzir na China, mas aí agora eles estão tendo esse problema. Uma coisa que eu tenho debatido muito, que eu acho que é um erro na nossa estratégia brasileira, como você falou do início, nós somos um grande exportador de commodities, né? Uhum. A gente não pensa em agregar valor a essas commodities. Por exemplo, eu vendo minério de ferro para a China, para ele transformar em aço, e eles jogam aqui o aço mais barato do que o produzido no Brasil, o que é um absurdo, né? Eu vendo a soja lá para fora, eles transformam em produtos comestíveis derivados de soja e jogam aqui no Brasil. Por que a gente tem essa dificuldade de agregar valor aos produtos produzidos no Brasil? Trigueiro, eu vou falar uma coisa mais perto da gente, que é natural, que a maioria gosta. É o açaí, né? O açaí agora, a gente produz, vai para os Estados Unidos, transforma e volta para cá. É um absurdo isso aí, né? É um absurdo. Então, eu acho que, assim, as nossas indústrias, elas precisam entender que a gente não pode viver só de commodities. O nosso governo não pode entender. A gente tem que agregar, como você fala, eu vejo assim, agregar valor. Temos condições, temos indústria aqui que tem condições de agregar esse valor para fazer essa exportação. Agora eu tenho que também saber, Trigueiro, que de repente
quando você produz externamente e depois importa, essa produção sai muito mais barata. Mesmo você botando toda essa tributação, muitas das vezes vale muito mais a pena você transformar fora do país e importar, porque fica muito mais barato. Hoje você tira por um produto chamado combustível, gasolina principalmente. Por que ela está tão cara para nós? Exatamente por causa do imposto, não é pelo processo do custo de produção. Isso. Né? Cada estado hoje determina a sua alíquota de ICMS a seu bel prazer. Isso. Como os estados precisam de caixa e sabem que ninguém vive sem o combustível, começa a botar gasolina. Hoje tem taxa de ICMS de combustível chegando a 40%, o que é um absurdo. O Rio de Janeiro, 34%. Para você ter uma ideia. Aqui o pessoal brinca muito jogando com essa taxa de ICMS. Isso. Porque no final, quem paga a conta somos nós, consumidores. Porque a taxa de ICMS ela não é calculada quando sai da refinaria, né? É calculada pelo um preço base que o governo do estado determina. Isso, é isso aí. Eu queria aproveitar e dar as boas-vindas a Fred Trigueiro, meu irmão, que está hoje nos assistindo, está aprendendo também sobre importação, né? É de engenheiro eletrônico, foi muito tempo diretor da Claro, né? Pelo menos lutava para melhorar a nossa comunicação, essa que é a verdade. Né? Uma outra perguntinha, né? Muitas você já respondeu aí, mas quando a gente está conversando às vezes com as pessoas e fala em teu, o cara diz, é meu não. Não é isso que eu estou dizendo. É teu, mas tem outra conotação. Né? Então seria bom a gente explicar para a maioria dos ouvintes que, às vezes, eles não sabem saber a diferença, por exemplo, entre o teu e o feu. Aí ele diz, não, nem é meu, nem é teu. Aí faz aquele trocadilho, né? Então, por exemplo, explica para o pessoal o que é o teu e o que significa, principalmente, o que hoje é conhecido como fair container. Né? Tá. O teu, que não é teu, é um container de 20 pés, que ele tem em média 6 metros e 10. É o container de 20. Então é teu. E o de 40 também, né? E quando eu falo feu, é o container de 12 metros, que é o container de 40 pés. Entendeu? Isso. Então, o teu é de 20 e o feu é de 40 pés. Essas são as medidas dos containers. Então, quando você ouviu falar, eu vou embarcar num teu, não é que vai embarcar em você, é num container de 20. E feu é de 40. É verdade. Até eu brinco com o pessoal e disse, é melhor para você usar o de 20 ou de 40? Cada caso é um caso, né? É verdade. O Alessandro ele tem uma outra posição aqui, em que ele diz, o ferro que exportamos e importamos o aço pronto como a CSN do lado complicado. É basicamente em cima daquilo que a gente estava falando. Né? A gente manda aí o minério de ferro, importamos, tendo aqui a CSN, que, infelizmente, a capacidade produtiva não atende às nossas necessidades, né? Agora, Vitor, uma coisa que sempre preocupa, não é só na área de importação, na área de comércio internacional, nossa mão de obra. Esse é que é o problema maior, que a gente se preocupa muito, tanto é que a gente trabalha com formação de mão de obra nos diversos segmentos, principalmente focados na logística, né? Existe no Brasil realmente mão de obra suficiente, especializada para trabalhar com esse tipo de logística portuária? Assim, quando eu falo em logística portuária, me vem logo na cabeça os despachantes aduaneiros, né? O despachante aduaneiro hoje ele tem que fazer uma prova na Receita Federal para ele se tornar auxiliar de despachante, e nesse auxiliar de despachante depois ele faz outra prova para tornar o progredindo, né? Aí ele faz depois de 2 anos outra prova para se tornar despachante. O grande problema do despachante aduaneiro é que ele aprende só na prática. Ele vira auxiliar, ele vai seguindo um outro despachante. Então todos os erros que aquele despachante faz, ele vai cometer, porque ele vai ver. Hoje são poucos cursos, ou quase nenhum, que apresentam como é a prática de um despachante aduaneiro. Você tem 1 ou 2 cursos aí, mas acaba sendo que essa mão de obra, assim, o Vitor é despachante, aí chama o Trigueiro para ser auxiliar, ele faz a prova, passa, ele vai aprender todos os erros e acerto do Vitor. Então, nessa área, desculpa eu estar falando, existe muitos trâmites que não está dentro da realidade que você vê. Então, você tem que misturar essa prática com essa teoria.
Tem coisas que você... É você e o... Vamos dizer assim, é você e o fiscal. Então, é uma discussão você e o fiscal. Tem coisas que você tem que pegar a legislação e falar para o fiscal. É isso, porque ele vai falar, não, eu dou um exemplo aqui, há muito tempo atrás, nós fomos embarcar... Eu já contei até essa história. Eu estava com um navio parado na Argentina, da Transpetro, e a Transpetro chamou a gente e falou, ó, eu estou com esse navio, tem um voo da TAM saindo às 20 horas do Galeão para a Argentina, que é o aeroporto de Ezeiza, e eu preciso pegar esse voo. Nós fizemos todos os trâmites, demos entrada na fiscalização, mostramos toda a documentação, o fiscal falou, quem está com pressa? São vocês ou eu? A gente falou, nem eu, nem você. A Petrobras que está perdendo 1 milhão por dia lá com esse navio parado. Mas eu não estou com pressa. Infelizmente é a verdade. Aí a gente falou, cara, e aí? Aí ele falou, esse navio é da Petrobras? Eu falei, tá, toda a documentação aí, tudo que você precisa. Lógico que rolou outras conversas, essas coisas todas. Ele, não. Ele falou, a peça é de vocês. Aí ele botou uma exigência no processo que ele queria a certidão de nascimento do navio que prova que aquele navio que estava na Argentina era da Petrobras. Então, o que aconteceu? Nós só conseguimos essa certidão no dia seguinte, porque teve que tirar xerox, cartório, e a gente perdeu o voo das 20 horas, por um capricho do fiscal. Ele não quis entender que era 1 milhão, não era a Petrobras, era o país que estava perdendo por dia. Ele, problema, mas a pressa é de vocês, eu não estou com pressa nenhuma. Mesmo a documentação que estava lá provando que era tudo da Petrobras. Então, ainda tem essas burocracias que a gente tem que enfrentar, né? Infelizmente, a gente fica muito na mão desse tipo de pessoas que não tem nenhuma visão dos transtornos que está acontecendo. Não é na empresa, mas é o Brasil como um todo, e a ele próprio como consumidor. Né? Porque, no final, ele é o consumidor nesse processo todo. Sim. Né? Eu vivenciei uma coisa bastante semelhante quando eu fazia importação de trigo. Né? Me fizeram um nível de exigências que, em país nenhum na época, pra você ter uma ideia, exigia análise de qualidade como eles exigiram. Né? Quando a gente foi ver isso aí, por que eles estavam fazendo isso? É porque eles tinham outros interesses por detrás, porque não queria que a nossa empresa efetivamente deslanchasse no mercado. Essa que era a verdade. Sim, infelizmente ainda existe alguns profissionais, não estão falando todos, mas existe alguns profissionais que ainda trabalham dessa maneira. Exemplo, eu trabalhei com medicamento para a Inca, para a Fiocruz, tinha fiscal que, cara, assim, chegou, o cara se debruçava com a gente, vamos lá, porque tem gente morrendo. E tem fiscal que chegou, não sou eu que estou morrendo, não é na minha família, vai seguir o processo, espera eu atender isso, eu vou almoçar. Infelizmente, em todo lugar existe gente assim, né? Isso me faz lembrar exatamente o caso desse que você falou no seu exemplo, que aconteceu comigo. Eu estava tentando resolver um problema exatamente fiscal, e o cara botou simplesmente no guichê dele, lá na fazenda, na época, a placazinha, fechado para almoço. Eu era o próximo a ser atendido. Resultado, eu tive que voltar toda uma fila. Logicamente que não foi aquela... Já tinha mais umas 40 pessoas na minha frente, e que simplesmente uma coisa que eu poderia resolver em 5 minutos, levou simplesmente 7 horas para serem resolvidos. Né? E o produto parado no porto, e se eu puder desembarcar ele. Porque ainda tem outro detalhe, que aí é na logística portuária mesmo. Quando você vai fazer o desembarque de produtos, tem a tal de capatazia. Sim. Né? E a gente sabe que aí é um problema sério. Produtos que você pode descarregar com 1 ou 2 pessoas, você é obrigado a pagar 10 pessoas para como se estivesse descarregando o produto. E você vai olhar trabalhando, só tem 2 trabalhando. O sindicato é muito forte, né? O governo devia ajudar também, né? Porque está encarecendo tremendamente o processo. O sindicato é muito forte, né? Lá desse pessoal. Fortíssimo, né? Muito. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem aí, mas que devagarinho a gente tem que acabar com isso, porque só está prejudicando o desenvolvimento da nação como um todo. Né? Verdade. Aí vem uma pergunta também, que eu já tem outras perguntas aqui, mas eu vou fazer logo as minhas, porque depois eu vou ter que atender o pessoal. Tá. Me diz uma coisa.
Explica para o pessoal, devagarinho, uma coisa que a gente fala muito, que é por que essa burocracia para desembaraçar uma carga no porto e o tal do NCM, qual é a importância dele? Tá, vamos lá. O NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, tá? Ele surgiu do sistema harmonizado, que é um sistema mundial. Então, eu tinha um sistema harmonizado, e quando eu criei o Mercosul, eu acrescentei 2 números para negociações entre os países do Mercosul. Então, eu criei a NCM, que é um braço do sistema harmonizado. O que é o sistema harmonizado? É o sistema que classifica todas as mercadorias. Para a gente aqui é a NCM. Então, quando eu jogo uma NCM no site da Receita Federal para fazer uma simulação, pela NCM, a Receita Federal ela me diz quais os impostos que eu vou pagar nessa importação. II, IPI, PIS e COFINS. Então, ele serve para classificação. Essa NCM ou CH, se você passar para qualquer parte do mundo o sistema harmonizado, a numeração, quando ele jogar lá, o produto que está lá é o mesmo que está aqui. Então, é a classificação. A NCM, para a gente, vai falar sobre a tributação. Em cima da NCM que você paga toda a tributação. Tá? Aí você tem essa tributação que você paga. Em cima dessa tributação, depois que você paga a tributação, você pega esse valor da tributação. Aí eu vou para o Estado. Você pega esse valor da tributação que você pagou através da classificação da NCM, soma com o valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? É o frete internacional, o seguro internacional, tá? E o valor da mercadoria. Aí você soma com PIS, COFINS, IPI e II, soma isso tudo, mais a capatazia, aí você cobra o ICMS. Então, a NCM ela vai te trazer essa classificação da mercadoria para tu pagar a tributação federal e te ajuda a juntar toda essa tributação para recolher a tributação estadual. Isso aí eu estou falando só tributação. E só então, para lembrar... O ICMS incide já em cima também de outros impostos. Tá, o que é um só para relembrar... que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? Tá, só para lembrar, Trigueiro, que assim, 2 coisas importantes quando eu falo de NCM e tributação, que quando você pega uma promoção de carro, você vê que o primeiro imposto que o governo dá o desconto é no IPI. Porque quando você calcula a tributação, o único imposto que você faz um cálculo diferente, exemplo, quando eu vou calcular o II, o PIS e o COFINS, é tudo em cima do valor aduaneiro. Quando você vai calcular o IPI, eu pego o valor aduaneiro, somo com o resultado do imposto de importação, e aí que eu cobro o IPI. Então, por isso que o governo sempre dá desconto no IPI, que é o imposto mais caro. E o ICMS, ele também não é assim. Exemplo, eu tenho R$1.000, eu vou pagar um imposto de 20%. O professor de matemática me ensina que 20% de 1.000 é 200. 200. Né? Só que no ICMS, 20% de 1.000 é 250. Porque você paga o imposto por dentro. Então, é frete mais imposto. Se o imposto é 20%, o frete só está equiparando a 80%. Então, você tem que juntar os dois. Quando você junta os dois, o preço final do serviço é 1.250 em cima do 1.000. Quando tu tira o ICMS, é 250. Então, é um imposto por dentro, ainda é mais caro ainda. Isso aqui é um absurdo, né? No nosso país, a gente tem que mudar urgentemente esse problema de reforma tributária sobre todos os aspectos, né? O Alessandro ele faz um posicionamento aqui, e que ele diz, pensando em multimodalidade, quais seriam os portos brasileiros deveriam priorizar, tendo em vista os projetos de ferrovias em andamento? Recife, os 2 portos, Pecém e... Caraca, agora fugiu o nome do... Suape. Itaqui, em São Luís do Maranhão, que é um porto hoje que já trabalha bastante. Aí quando eu venho quando eu venho para o Sudeste, eu tenho Vitória, eu tenho o Porto de Sepetiba, tá? Não falo nem do porto aqui do Rio, eu falo do Porto de Sepetiba, que o minério sai por lá, e tenho São Paulo Santos.
Vitória... Tem hoje também, que tem a ferrovia também que vai ligar, né? Quando eu falo em Vitória, eu falo muito mais pela tributação, que Vitória, eles dão muito desconto lá na tributação. E vou para o Sul, eu falo em Paranaguá, que é em Curitiba, e falo no Porto do Rio Grande, que é em Porto Alegre. Então, hoje seria esses portos, basicamente. O que a gente precisa, no meu modo de ver, é criar um processo aí integrado de multimodalidades. Essa aqui é a verdade, né? Precisamos urgentemente, porque o Santos, embora com todas essas ampliações que está acontecendo lá, já está sobrecarregado. O Paranaguá também sabe que são os dois maiores, principalmente para grãos, né? Santos vai tudo para o Santos, só que ele já está sobrecarregado. A gente precisa... Aí é onde entra aquela pergunta inicial do Alexandre da regionalização. Utilizar portos para fazer embarques ou desembarques por regiões, por consumos específicos, né? Até porque, quando você pega os portos de cima do Nordeste, ele está mais perto da Europa e mais perto dos Estados Unidos. Então é isso que eu também tenho que ver esse escoamento, porque eu reduzo esse meu frete. Certo. Aí o nosso amigo Coronel Luciano Nunes entrou aqui com uma perguntazinha também, ou é uma consideração. Deixa-me ver. Vitor, acho que é uma pergunta. O que você acha da legislação portuária brasileira em relação à legislação portuária de grandes portos internacionais? Assim, vou dar um puxão de orelha, Luciano, viu? Ele sabe por quê. Meu amigo Coronel Nunes, Luciano, vamos lá. A nossa legislação, se a gente for falar de legislação, a nossa legislação é muito boa. Muito boa. Assim, quando eu falo de importação e exportação, é muito boa. A gente toma todos os cuidados. O problema é o que existe na nossa legislação. Eu não falo só na legislação portuária, tá? Eu falo em qualquer tipo de legislação. É que a gente cria dificuldades para arrumar facilidade. Então, esse é o problema o problema da nossa legislação. A gente não deve... é especialista nisso. A gente não deve, em legislação nenhuma do mundo, a gente não deve para ninguém. Tá? A nossa fiscalização é boa, nós sabemos tudo que funciona. Então, é equiparada. Lógico, quando você fala de tributação, cada um tem um seu. A nossa é alta. Mas, em comparação à legislação, a gente equipara qualquer parte do mundo. Tá? O grande problema é o jeitinho brasileiro de criar dificuldades para arrumar facilidade. Por quê? Um ponto que eu queria dizer, por que eu falo que a gente equipara? Porque quando a gente fala de contrabando, as pessoas entendem, o Porto de Santos entrou muito contrabando, o aeroporto do Rio entrou muito contrabando, o Porto de Pacém entrou muito contrabando. Só que as pessoas esquecem que para entrar aqui contrabando é porque saiu de lá contrabando também. Porque se sai de lá fora carga legal, ele chega aqui como carga legal. Então, nessa área, então eu tenho um fiscal com problema lá fora, eu tenho companhia aérea e marítima com problema lá fora, que embarca o material sem a justificativa, sem passar pelos órgãos legais, logo isso é um contrabando. Então tem que chegar aqui com contrabando. Então o contrabando não acontece aqui, já aconteceu lá fora. Entendeu? E ainda tem aquela cultura, né? O pessoal que realmente faz contrabando fica torcendo e apelando para passar no verde, né? Para não dar vermelho quando chega aqui, principalmente nos aeroportos. Mas, não, peraí, Trigueiro. Quando você faz contrabando, não passa vermelho, não passa verde, não passa nada. Não entra no sistema. O contrabando é o seguinte, eu embarco lá, exemplo, vou dar o aéreo, só para você entender. Quando você bota os contêineres, vem muito contêiner aéreo aqui para o Brasil dos cargueiros. Quando você carrega o avião, tem um container que ficou dentro da companhia aérea que não passou pela fiscalização. Então, eles jogam ali no bolo, na hora do carregamento vai. Quando chega aqui, aquele container, quem vai receber aqui já sabe a numeração do container, qual voo que vem e qual voo que vai chegar. Isso. Então, ele separa aquele container, não leva para fiscalização, leva. E na saída, ele já tem alguém da fiscalização que está envolvido no processo. E vai sair no dia que... Exemplo. Terça-feira eu tenho um profissional que está lá. Então, essas cargas só pode chegar no Brasil terça-feira. Então, ele vai sair de lá segunda à noite para chegar aqui terça.
Então, quando saiu de lá segunda noite, é porque o cara que estava lá fiscalizando estava no esquema. Aí chega aqui, o cara... Aí, o que acontece quando se pega isso? Exemplo, o fiscal, o profissional que está lá das companhias aéreas teve uma dor de barriga, ele não foi. Aí mudou o esquema quando o cara baixa o container do avião ou do navio e fala, ó, tem isso aqui sem numeração. Aí a polícia pega, chama fiscal. Por quê? O cara teve uma dor de barriga e não foi. Esse realmente as famosas dores de barriga, já vi muito isso, desse tipo. Já vi muito desse tipo. Né? O Coronel Luciano está dizendo que ele está lá em João Pessoa, que ele foi visitar o pessoal do CIODES de lá, né? Então ele está visitando para trazer experiências para a gente, né? Chamar a gente para essas boas, ele não chama, né? Inclusive, ele vai, oportunamente, nós vamos fazer uma live com ele para conversar um pouco sobre esse projeto que ele está desenvolvendo dentro do contexto de cidades inteligentes. Uhum. É um projeto belíssimo e que precisa realmente o pessoal tomar conhecimento, porque acho que a gente poderia estender esse projeto para o Brasil todo. Já tem várias pessoas se movimentando com relação a isso. Sim. Por exemplo, a nossa próxima live, inclusive, nós vamos conversar sobre WMS, uma coisinha que todo profissional de logística conhece. Né? Uhum. A pergunta é, será que conhece mesmo? Né? Se fala tanto no famoso WMS, como é que a gente pode implantar? Quais são as principais dificuldades de implantação? É isso que a gente vai tratar, inclusive, na próxima live. Né? Convidamos aí um amigo também para Adolfino Neto, não sei se você conhece, o criador da própria, né, do sistema, e a gente vai bater um papo com ele sobre isso aí. Mas, Vitor, é aquela história, o pessoal conhece pouco, inclusive, dessa parte de portuária. Essa que é a verdade. Eu acho que a gente ainda está muito embrionário com relação aos aspectos portuários. Por exemplo, eu diria que tanto Pecém como aqui, como Suape, são portos ainda jovens, né? Que o pessoal ainda precisa muito aprender e, principalmente, como você falou bem, a gente precisa formar mão de obra para trabalhar isso aí, porque isso é o futuro, queira ou não queira. A cabotagem, a tendência dela é crescer, com certeza. Se vai ser com 2, 3, 4, 5 anos, é uma coisa que a gente ainda não sabe, vai depender do plano desenvolvimentista que os governos vão colocar à nossa disposição. Mas para um país que tem uma dimensão continental nossa, eu diria que são 2 grandes modais que hoje a gente tem que se preocupar muito. O modal marítimo, mas o marítimo, cabotagem, no caso, entre os portos brasileiros, e o modal ferroviário. Né? Está provado, por estudos e mais estudos que existem por aí, que ferrovia é a grande solução de integração de um país continental feito o Brasil. Né? Sim. Está aí a prova da Rússia, está aí a prova dos Estados Unidos, está aí a prova dos países que têm grandes dimensões e que eles cruzam de ponta a ponta o país com ferrovias. Já não temos mais aquelas capitanias hereditárias de antigamente para ter as bitolas das ferrovias, né? Diferente, para evitar que um ingressasse na capitania do outro. Hoje a gente precisa ter a bitola única e que faça esse ingresso. Foi muito bom esse papo. Né? Eu acho que deu para tirar dúvida de muita gente por aí, que esse é o objetivo, é levar os nossos conhecimentos para essas pessoas. Né? Agradecendo mais uma vez a todos aqueles que nos apoiaram, dando a sua audiência, e principalmente ao meu entrevistado. Né? É uma pessoa que eu estimo muito, que a gente sempre tem conversado, que sempre que eu posso, a gente está batendo um papo, eu aprendo com ele aprende um pouco comigo, a gente passa essas experiências um para o outro. Né? Trigueiro, agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Então, assim, antes de terminar, agora eu que vou fazer uma pergunta para você. Professor Trigueiro, tá? O que você acha quando dentro da nossa... Aí eu tenho que levar para a educação, não posso deixar de levar. Enquanto dentro das nossas universidades, quando a gente vê os trabalhos de conclusão de curso, vários alunos nossos, vários, eles querem levar só para a parte do modal rodoviário. O que falta para a gente mudar essa cultura? Bom, primeiro é estimular, mostrar para eles, colocar na cabeça dele que rodovia sozinha não faz nada. Né? O processo é um processo integrado. E, principalmente,
colocar nos nossos currículos coisas que mostrem para ele esse tipo de ação que a gente está tendo agora, né? Eu vejo muitos alunos, inclusive, dependendo, não só fazendo TCCs, mas TCCs que no final vão para a prateleira. Eu defendo a tese que os TCCs deveriam ser TCCs práticos, que pudessem ser aplicados nas organizações. Se o cara quer colocar na organização dele, tudo bem, aplica na organização dele. Mas se não quiser, mas deixa uma contribuição para quem quiser colocar em prática. Eu defendo muito essa tese. Acabar com essa TCC simplesmente teórico. Porque eu, inclusive, eu conheço muitos doutores e pós-doutores que, se botar ele dentro da empresa, ele não sai do canto. Isso é uma grande realidade. Né? Porque ele não vivenciou a prática, ele simplesmente foi de consulta dos livros. Né? Então, a gente tem que mostrar para o pessoal que tem que ter, como diz um amigo meu, 50% prática, 50% teoria. E mostrar que logística é um conjunto de habilidades que devem ser integradas. Logicamente, no sistema de distribuição, integradas através dos modais rodoviário, ferroviário, marítimo, dutoviário. Muita gente esquece também dos gasezinhos que a gente traz, não deixa de ser um modal, né? Usando as habilidades de cada um e levando essa informação para o pessoal. Verdade. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, sim. Falta estímulo, principalmente estímulo. É não se acomodar. A gente tem que sair, como o pessoal diz, tem uma palavrinha, o pessoal diz, sair da caixa, né? Pular fora da caixa. Então, ter outro tipo de visão. Sair daquela mesmice. Aqui no Nordeste, a gente usa muito em cavalos que puxam a carroça, um arreio que bota a visão do cavalo assim. Então, tem que acabar com isso. Eu tenho que abrir a minha visão, como diz o coronel Luciano, 360 graus. A gente tem que fazer uma gestão 360 graus. Verdade. Não é verdade? Bom, eu não posso fazer pessoalmente, mas faço virtualmente o meu abraço, como faço a todos os outros colegas. Obrigado. Recebo o meu abraço, a minha gratidão por bater esse passo, levar os nossos conhecimentos para quem precisa, na realidade, que às vezes muita gente não nos assiste ao vivo, mas com certeza sempre vão nas gravações que ficam lá no YouTube, né? E deixa esses últimos minutos para suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado aí a todos, obrigado pelo convite, Trigueiro, sabe que quando precisar eu estarei aqui. Obrigado mesmo, assim, é sempre um aprendizado. Acabar a live, eu vou levar já esse aprendizado aqui agora para a sala de aula, que eu vou começar a dar aula. Acabou a live, eu já entro em sala de aula. Isso é bom, eu sou à noite. Meus alunos já estão me esperando aqui, eu já chamei eles aqui, eu vou passar o link. E assim, a gratidão sempre, parceria sempre, o que precisar, o amigo aqui do Rio, a gente está sempre aqui. Um abraço a todos que assistiram a gente até agora. Um abraço, gente, até a próxima terça, novamente. Tchau, um abraço. Tchau, amigo. Um abração grande. Tchau.